Oi pessoal, eu sou a Becca, esse é o meu canal e sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui começando mais um vlog, hoje é o dia 4 de maio e eu vou me propor a ler nesse vlog 2 livros que tem no final uma temática muito parecida, que é a Segunda Guerra Mundial, que são Última Parada, Auschwitz. Aqui a gente vai ter um homem que está escrevendo um diário sobre sua experiência no campo de concentração de Auschwitz. Ele acaba chegando no campo em 1943 junto com a esposa e eles já são separados de início. E nos seus últimos momentos nesse campo ele começa a escrever este diário. E o outro livro, que é o que eu já comecei a ler e etc., é O Tatuador de Auschwitz. Esse livro também se passa no campo de concentração de Auschwitz. E aqui a gente vai ter um romance que se desenvolve nesse ambiente completamente mórbido e triste. E você realmente se pergunta como pode o amor surgir em um ambiente como esse. Porém, aqui está a prova de que é possível. E bem, eu geralmente gosto de começar os vlogs quando eu já li um pouquinho da história. E eu já comecei a ler esse. E assim, o livro, assim, é muito complicado você classificar livros que estão ali tratando temas que de fato aconteceram, histórias reais. Eu geralmente não gosto muito de ficar classificando, porque, quem sou eu pra classificar a história de alguém? E assim, é uma história que mexe muito com você, obviamente. Aqui a gente vai conhecer o Lely. Ele é um jovem que acabou indo pro campo porque meio que havia uma proposta de que todas as famílias da Eslováquia, né, famílias judias, elas tinham que entregar um representante masculino para irem para o campo de Auschwitz, que eles acreditavam que era um campo de trabalho, senão toda a família teria que ir. E no caso, quem vai é o Lely, ele se oferece para ir, porque ele tem um irmão mais velho, ele tem uma irmã, mas o irmão mais velho tinha 2 filhos, então ele prefere que ele vá ao invés do irmão, e assim ele sente que ele tá fazendo o seu papel porque ele está protegendo, né, a sua família. Quando ele chega no campo, ele acaba recebendo ali a proposta de ser, né, o tatuador, aquele que vai tatuar os números dos prisioneiros que chegavam ao campo. Ele acaba recebendo esse trabalho e junto alguns privilégios vêm junto, e ele conhece aqui a Gita, eu não vou saber falar o nome corretamente, mas ele conhece aqui, né, o que é ali o grande amor dele. É uma história que, sim, parece muito amor à primeira vista, é realmente impactante. E a gente vai ver esse amor crescendo e se desenvolvendo nesse lugar que é, assim, de apertar o coração. Em muitos momentos você prefere esquecer que essa história aqui realmente existiu. Quando você tem a noção de que isso aqui aconteceu, vem um peso muito grande no coração. Os primeiros capítulos eu lia eles e eu meio que parava de ler porque eu ficava muito batida, assim, realmente eram descritas coisas muito pesadas logo no início. Era muito, realmente, abalava muito, porém, a história, ela vai seguindo, e você vai, né, conhecendo outras pessoas que estavam ali no campo, conhecendo outras histórias, e vendo, né, esse romance ali, que querendo ou não, é algo que te instiga a ler, porque é algo genuinamente bonito. É você ver o pior da humanidade em contraste com o melhor da humanidade. É isso que torna a leitura desse livro sequer possível. É algo assim extremamente emocionante e extremamente humano também. É importante avisar, assim como a própria autora avisa, essa é uma obra de ficção. Ela se inspira em uma história real, um romance que realmente aconteceu, tem fotos do casal aqui no livro, mas ainda assim é uma obra de ficção. Ela se permitiu fazer as alterações necessárias para que fosse uma narrativa um pouco, acho que mais concisa ali. Enfim, ela diz que o próprio tatuador é que ele teve mais contatos com mais pessoas no campo, além do que é descrito aqui no livro. Enfim, outra coisa que já é bem perceptível do livro e que, de certa maneira, é, entre muitas aspas, interessante, é que o Lely, ele chega em Auschwitz em 1942. Então, é meio que você consegue ver a construção de Auschwitz, que é o campo de concentração mais conhecido, se eu não me engano, é Auschwitz. Todo mundo escuta esse nome e sabe o que é. Então aqui ele consegue meio que ver esse campo sendo construído. Os planos para a expansão. Já sabia desde aquele momento que seria algo muito grande, que ali seria praticado, assim, assassinatos em massa.
já era idealizado dessa maneira e você vê isso chegando até os prisioneiros, é um baque muito diferente, assim. Você fica muito mexido mesmo, você se questiona como um ser humano chega a tamanha crueldade de, em sua própria mente, conseguir planejar algo tão perverso assim. Sim, não é um livro fácil, de fato não é, porém você realmente fica chocado com as coisas que são descritas. É assim, não preciso nem dizer, né? Um livro sobre a Segunda Guerra Mundial tem diversos gatilhos. Você precisa estar ali com a sua saúde mental em dia para conseguir continuar a leitura. Mas assim, com certeza aquele tipo de livro que já parece que vai ser, sabe, o livro. Ele já te promete muita intensidade logo de cara, porque não teria como ser de outra maneira. Nesse momento que eu estou da leitura, eu já estou praticamente finalizando o livro, ele já está sendo concluído. E bem, o contexto aqui do livro já ficou muito mais claro. É claro que tem assim uma questão desse livro ser uma aula de história também. Então já dá para compreender o que eram esses campos de concentração, que existia o Auschwitz I, que ele foi feito para o trabalho forçado, e depois foi feito o Auschwitz II, que ele foi feito como um campo de extermínio, também era conhecido como Birkenau, e era nesse campo que acontecia o palco de seleções para os médicos nazistas. Eu vou explicar isso um pouco mais pra frente. E o campo onde o Leo fica aqui nesse livro, ele se localiza na Polônia. Inicialmente, apenas homens chegavam até o campo, porém, com o tempo, mulheres e crianças também começaram a serem levadas. E ao levarem essas pessoas ao campo, havia todo o processo de tatuar, né, os números nele para identificá-los como prisioneiros. E é aí que entra o trabalho do Leo, é por isso que ele é contratado ali como o tatuador. E é nesse momento que ele conhece a Gita, que é a pessoa por que ele se apaixona, a outra pessoa desse romance. E de primeira ele já fica bastante interessado. É praticamente um amor à primeira vista, pelo menos do ponto de vista do Leo. É descrito como se o coração dele começasse a bater pela primeira vez assim que ele simplesmente vê a Gita. Isso é o suficiente para que nós, leitores, percebamos de imediato a intensidade que vai ser esta obra. Enfim, além de todos os outros aspectos muito positivos, mas o romance entre eles é incrivelmente cativante, é uma história de te tirar o fôlego. Entre todo esse romance, que é a base do livro, a narrativa foca muito mais no Leo e no processo de sobrevivência dele, o que transforma a leitura muitas vezes em algo sufocante, o que é esperado. Ninguém pega esse livro achando que vai ser uma coisa leve, porém aqui o sentimento de esperança é perceptível. É sempre esse sentimento que mantém o Leo vivo, que mantém o amor entre ele e a Gita vivo, e é impressionante como sentimentos como o amor e a esperança sobrevivem naquele ambiente que todos os dias presenciava atrocidades e mortes. O normal de um local como aquele era a morte, e mesmo assim histórias de amor como essas existiram e resistiram. Enfim, era um campo de extermínio, pessoas morriam em massa todos os dias, e óbvio que isso deixa um aperto enorme no coração, mas a esperança aqui no livro é algo muito forte, muito tocante. Como eu já disse antes, esse é um livro de ficção, ele se baseia muito em um relato real, mas existem algumas ficções aqui utilizadas pela autora, porém, eu pelo menos como leitora sinto que todos os momentos que é narrado sobre a esperança aqui, que é obviamente muito citada, eu sinto uma verdade incrível nas palavras. É como se eu realmente conseguisse ver uma pessoa dizendo aquilo de fato, contando aquilo e falando que realmente era só aquilo que o mantinha vivo naquele momento. É exatamente nessas partes que eu consigo ver um relato muito nítido, sabe? Que eu tenho praticamente certeza de que não foi algo que a autora colocou ali inventado, mas algo que foi dito a ela realmente. Ela simplesmente conseguiu passar essa realidade para a escrita dela, pelo menos para mim, muito bem, de uma maneira muito crível. E é algo realmente muito tocante, é o que transforma a leitura nesse processo tão fascinante, ao mesmo tempo que pesado. Como eu disse, não é uma leitura fácil. Tem capítulos de destruir corações, sinceramente, acho que todos os capítulos. A realidade da vida dessas pessoas nesses campos, os judeus que eram levados, não só os judeus, como também os ciganos, os homossexuais, os prisioneiros políticos, pessoas que pensavam diferente do regime nazista no total. É
É muito citado sobre o Holocausto, sobre o genocídio dos judeus, mas aqui os ciganos também é abordado, porque foi outro povo que não é tão dito assim, mas que também foi massacrado nesse período. E tudo isso é abordado, essas outras vítimas é abordado aqui dentro da obra, enfim, e te faz imaginar que foram muitas mais mortes, porque é sempre muito dito, muito falado dos judeus, os números sempre apontam para os judeus, mas existiam outras vítimas, pessoas também que, assim como eles, eram totalmente inocentes e passaram por esses momentos terríveis, muitos não sobreviveram, claro, e é realmente uma leitura um pouco pesada. O livro ele é bem curto, mas mesmo assim não é uma leitura muito rápida, nem sempre é muito fluida. A escrita, eu confesso, ela é fluida, ela é direta, mas enfim, o que é escrito é muito pesado para você simplesmente ler e ir passando os capítulos rapidamente. Você pensa, você reflete e você fica completamente indignado. No geral, está sendo uma ótima leitura, como eu já tinha certeza que seria, não tem como pegar um livro desse e não ser impactado. No momento, como eu já disse, a história está chegando ao fim e já se iniciou a Marcha da Morte, que foi um deslocamento que houve entre os prisioneiros dos campos nazistas. Quando a Alemanha percebeu que ela estava perdendo a guerra, que ela ia perder, houve esse deslocamento, essa retirada de alguns prisioneiros dos campos, que aconteceu ali entre o fim do outono e início do inverno, e o inverno era muito severo, então muitas pessoas morreram exatamente nessa marcha, né, que já previa o fim da guerra. E bem, falando sobre o inverno em si, ele é tão opressor aqui nesse livro que ele é quase como um personagem. Nesses campos, as pessoas ali morriam de todas as maneiras possíveis, morriam fuziladas, com fome, com doença, nas câmaras de gás e congelados, porque o inverno era muito severo nessa parte do oeste da Polônia, que é onde se passa o livro, e quando o inverno chega, toda uma situação de tensão é colocada dentro da obra, porque foi um momento realmente assim que era muito angustiante. O pior daquele lugar era realçado no inverno, o que faz com que tenha toda essa tensão absurda no livro e que ele tenha a força de um personagem mesmo dentro da história. Algo realmente muito angustiante. Foi uma coisa que eu percebi, enfim, foi só um detalhe e que é só mais uma das coisas que esse livro tem, que te deixa de coração muito apertado, mas que é uma leitura realmente muito impactante e que te faz pensar sobre aspectos da vida que às vezes não tem nada a ver com a guerra, mas mesmo assim te faz refletir. Bom, pessoal, hoje é o dia 23 de maio, eu já terminei o Tatuador de Auschwitz há alguns dias e também comecei Última Parada Auschwitz, e nesse momento do vlog eu vou falar um pouco sobre as minhas experiências finais com este livro, que assim, não é surpresa nenhuma, baita de livro bom, 5 estrelas facilmente. Aqui, então, a gente, né, conhece, como eu já disse, a história do Leo, que nasce em 1916 e que era o número 32407, e o seu romance com a Gita, que nasceu em 1925 e que era o número 4562. Porém, o Leo, ele se recorda do número dela ser o 34902, então tem essa discordância ali entre o que está nos registros e o que ele se lembra. Falando sobre o final em si, te tira muitas lágrimas, o que o livro inteiro consegue fazer também. Se você for uma pessoa com o mínimo de empatia, você se abala muito com o que é escrito aqui. E lá pro final, óbvio que os acontecimentos finais acontecem, mas tem algumas curiosidades extras, assim, por assim dizer, onde, por exemplo, a autora ela conta a experiência de escrever o livro, que é algo extremamente emocionante. As últimas páginas você lê com diversos sentimentos transbordando em você, então ela vai falar dessa experiência de ter sido escolhida para ouvir esse relato e para passá-lo para o papel, e de como ela imaginava que essa história ela deveria ser conhecida, enfim, e de como foi conhecer a pessoa que passou toda essa história para ela, todas essas memórias tão delicadas. O contexto ali da escrita, né, como foi, é melhor explicado. Também é dito que acontece com algumas pessoas aqui citadas, são ditas no final alguns outros prisioneiros. E esse livro tem um pós-fácil que, meu Deus, todo mundo deveria ler. Fiquei, assim, acabada depois de ler. Foi muito, assim, pesado, mas lindo também de ser lido. Fiquei encantada. Enfim, eu achei
incrível, fiquei muito mais sensível ao final da leitura. É uma história que tem aquela carga pesada, é claro, mas traz sentimentos muito bons à tona também. Tem sentimentos incríveis que você consegue sentir quando você está lendo esse livro. É uma obra que eu indico sem sombra de dúvidas. Sensacional, realmente achei um livro fantástico. Falando agora um pouco sobre Última Parada Auschwitz, eu ainda estou bem no início, então eu não tenho muitas opiniões próprias para dar sobre o livro, mas falando sobre o contexto que é apresentado na sinopse do livro, a gente vai conhecer o Ed DeWinzy, que é quem escreve esse diário de sobrevivência. Ele é um médico e ele escreve esse livro durante a Marcha da Morte. Lembra que eu falei sobre essa marcha? Enfim, quando os russos eles estão prestes a invadir a esse deslocamento de judeus, e o Ed ele consegue ficar no campo e ele começa a escrever esse diário, que assim, por ser escrito por uma pessoa que estava lá naquele momento, não ser somente uma obra de ficção que coloca um relato ali, cria toda uma narrativa, ser realmente algo escrito por alguém que estava ali naquele momento, eu sinto que a escrita tem uma carga dramática imensa, imensa mesmo. Há uma diferença assim discrepante, sabe? A carga desse livro, ela me parece muito maior. Aqui a gente vai ter o Ed, ele tá no bloco 9, a esposa dele tá no bloco 10, que, pelo que ele diz aqui, é onde acontece alguns dos experimentos dos médicos nazistas, que é um aspecto, sim, terrível, tenebroso dessa guerra. Esse é um aspecto um pouco abordado no livro anterior, e que aqui eu sinto que vai ter um pouco mais de impacto na vida desses prisioneiros. E assim, é algo assim completamente absurdo da guerra. Eu acho que é um dos aspectos que mais causa arrepios, enfim, toda a guerra, mas especialmente esses detalhes sobre os médicos nazistas, sobre os experimentos, algo que causa muito, muito nojo. E enfim, isso é tudo narrado por um médico também. E as circunstâncias que o levam até Auschwitz é muito diferente das circunstâncias que levaram o Leo, por exemplo, né? Pelo que é dito no livro do Leo, ele é levado direto para o campo de Auschwitz, e aqui o Ed, ele passa meio que por um outro campo antes de chegar no Auschwitz propriamente dito com a sua esposa, e quando ele chegou aqui eles são separados. Então também tem aquele aspecto ali do amor e tal, porque né, ele tem a esposa ali passando exatamente pela mesma coisa que ele, então tem aspectos semelhantes com o livro anterior, mas esse aqui se a tensão do outro era muito grande, esse aqui eu sinto que triplicou por algum motivo. E eu acho que por conta disso a minha leitura ela pode ser um pouco mais lenta, porque esse não é um tipo de história que eu tenho nenhuma vontade de ler rápido, apesar de, sim, a escrita ser fluida e tal. O que é escrito não é nada fluido, não é nada fácil de você compreender por que aquilo está acontecendo, como algo assim pode acontecer. Então não é o tipo de livro que você lê querendo terminar rápido. É o tipo de história que você absorve, que você pensa, que você reflete. Então, assim, é um livro que eu sei que a minha leitura, a minha experiência pode ser um pouco demorada, mas, enfim, é aquele tipo de livro, sabe, que acaba com a sua saúde mental, mas te faz ficar muito reflexivo. Leituras como essa são muito necessárias e muito poderosas também. Hoje é o dia 16 de junho, esse vlog já tem mais de um mês. E, bem, a leitura desse livro não está sendo rápida, mas nenhuma surpresa quanto a isso. Eu já esperava. Não é uma leitura fácil e também é culpa minha. Eu fiquei bastante focada em estudo esses dias e não deu tempo de dar atenção pro livro como ele merecia. Também é um dia, assim, se você tá num dia mais ou menos e você lê esse livro, ele abaixa muito o seu astral. Por mais que te cause muitas reflexões e te deixe pensando bastante, é um livro que, assim, ele abaixa o seu astral, inevitavelmente, é muito pesado algumas coisas. E eu sinto que esse livro ele é muito mais descritivo que o outro. Ele tem mais detalhes. O Ed aqui ele não tem uma função dentro do campo específica. Então ele é relocado várias vezes. E então ele tem que, tipo, reescrever uma nova rotina. Assim, esse aqui dá uma sensação de falta de segurança muito grande, porque o outro livro, sabe, como ele estava na posição de tatuador, você sentia que ele estava um pouco, pelo menos muito pouco protegido, mas ainda um pouco. E você não tem essa sensação de segurança aqui nesse livro.
ele se passa no Auschwitz I, que não era um campo de extermínio. O Auschwitz II era, de fato, né, aquele campo pronto, feito para exterminar pessoas. Inclusive, quando prisioneiros aqui são enviados para outro campo, é quase como se fosse a morte certa, sabe? Ninguém esperava que você voltasse de Auschwitz II. Então, toda essa sensação aqui fica muito viva mesmo, é muito forte, sabe? Você consegue compreender muito aquela agonia deles. Não compreender, jamais compreenderemos, acho que essa palavra é completamente errada. Mas você fica ali muito impactado com aquilo. Uma coisa que eu não esperava encontrar nesse livro era o amor conjugal, assim. No livro do Tatuador, já é explícito que ali vai ter, né, um romance entre o Leo e a Gita, esse amor que faz ele perseverar muito dentro do campo, os dois. E isso aqui também acontece nesse livro, nesse diário. O Ed, ele tem uma esposa e muito do que ele faz aqui é motivado por esse amor, para ajudá-la de alguma forma, para vê-la bem. Então não esperava, realmente fez uma grata surpresa, porque você vê o amor nesses tempos muito tenebrosos. É lindo de certa forma, por mais que todo o contexto seja extremamente tenebroso, mas assim, é uma luz de esperança para ele. E o ponto que deixa esse livro para mim mais pesado é porque, como eu disse, a esposa dele, ela tá num bloco que é determinado para experimentos dos médicos nazistas. Então esse livro, ele foca um pouco mais nisso, nessa questão dos médicos e dos experimentos. Não é algo extremamente detalhado, mas você consegue perceber o que está acontecendo, e se você já deu uma estudada um pouco antes, se você já estudou o Joseph Mengele, que era o Anjo da Morte, que foi, né, o médico nazista mais notório que teve, em que inclusive fugiu aqui para o Brasil depois do final da guerra e morreu aqui no Brasil e nunca pagou pelos crimes. Se você já deu uma estudada nisso, sobre a eugenia e tudo mais, você consegue perceber o que está acontecendo aqui. E, assim, apavorante, completamente apavorante, o nível que as pessoas chegam, porque a situação do campo, assim, né, de fazer eles trabalharem, construírem coisas, deixar eles sem comer, é já algo que angustia todo mundo. Mas essa questão ali dos experimentos eleva a um outro nível de, sabe, sadismo humano absurdo. E tudo aqui é muito mais próximo. E o personagem não, eu erro muitas vezes falando personagem, não, é um cara, realmente aconteceu. E ele é um médico, então, sabe, ele tem uma compreensão um pouco maior do que tá acontecendo. E, enfim, se uma pessoa, ele vê alguns sintomas, ele consegue perceber que doença é aquela. Então, nesse quesito, é tudo um pouco maior pra ele, é mais intenso. Porque ele consegue perceber o que está acontecendo, que doença está se aproximando e o que precisa ser feito para aquela pessoa melhorar. E quando aquela pessoa não está tendo acesso ao que a fará melhorar. Então, assim, esse livro, ele é muito pesado, mas eu recomendo ele, mesmo que ainda não tenha terminado. Eu acho que, sim, é um relato vivíssimo sobre o que acontecia naquele campo. Ele é muito pesado mesmo. Tem relatos aqui, descrições muito pesadas, acontecimentos muito pesados. Não é um livro simples de ser lido mesmo. Inclusive, tem muitos termos aqui que estão, eu acredito que na língua alemã, que tem que ser explicados no rodapé. Enfim, esse é um livro que tem bastante termos. Teve algumas coisas que eu me senti com uma vontade ali de estudar fora do livro para compreender melhor. E assim, é aquilo, sabe? Leia no seu tempo, mas leia, sabe? Tenha noção do que acontecia nessa parte tenebrosa da nossa história que não pode ser esquecida. A gente vê, ultimamente, assim, o nazismo caindo muito em piadas, sendo realmente, assim, você vê que você percebe, você deve estar vendo, no Brasil mesmo houve uma pesquisa que indicou o aumento de pessoas que se identificam ali com essa ideologia horrível, diabólica, completamente absurda. Então não se pode deixar de ler relatos como esse, entender o quão terrível é essa ideologia, o que
ela prega completamente absurdo e ridículo, e o que ela fez na vida de milhares de pessoas é, assim, muito, muito angustiante, porém é uma leitura extremamente válida, extremamente. Eu finalmente finalizei a leitura desses 2 livros, desse em específico, e esse vlog ficou bem maior do que eu pretendia, mas mesmo assim consegui finalizar os 2. Sabia que seriam leituras difíceis, mas não pensei que renderiam tanto do meu tempo, mas aqui estamos. E dando as minhas considerações finais sobre esse, é muito difícil expressar tudo o que essa leitura é capaz de fazer sentir nas últimas páginas. Assim, muito mesmo. Os últimos parágrafos, eles são emocionantes, eles são escritos com uma esperança latente e poderosa. Assim, é de tirar o fôlego e as lágrimas. É muito possível você chorar exatamente nas últimas linhas do livro. É totalmente possível. É um livro, assim, tipo, te tira o fôlego completamente. Enfim, cada momento que você pensa mais sobre ele, mais absurda é toda a história e mais emocionante também. Quanto mais eu leio sobre esse momento da história, mais eu vou adquirindo conhecimento sobre acontecimentos que eu não fazia nem ideia que aconteciam. É um período, quanto mais você vai estudando e descobrindo, mais pior vai ficando toda a situação. E esse livro também me abriu os olhos para as outras coisas que aconteciam dentro do campo, como um contrabando que acontecia ali. Ele é relatado aqui também nesse livro, mas aqui também ele está presente. A prostituição também, que era fortíssima, eu não esperava que fosse, tipo, absurda, mas é sempre relatada, sim. E é claro que situações de abuso sexual você imagina que aconteciam, mas, sabe, não, tinha realmente um bordel ali dentro do campo. E a hierarquia dos prisioneiros. Porque, sim, existia uma hierarquia, dependendo do motivo que te levasse a ter sido preso no campo, você, sabe, tinha alguns privilégios. E os judeus, né, o escritor do livro é um judeu, eles estavam, tipo, no final da cadeia alimentar. Os judeus eram, tipo assim, a escória totalmente sem respeito. As mulheres aqui são tratadas como ratos de laboratório. Assim, nem os próprios animais deveriam ser submetidos ao tratamento que elas são submetidas aqui para os experimentos nazistas, que as descrições dão náuseas até os estômagos mais fortes. De fato, não há melhor nome para essa obra do que Meu Diário de Sobrevivência, principalmente quando se parar para pensar ali no final do livro, no final da guerra, quando o autor, juntamente com outros prisioneiros, eles, sabe, se perguntam como viver depois de toda aquela catástrofe, como encontrar um significado para a vida depois de tudo aquilo que tinha acontecido, sabe? De pessoas terem perdido toda a sua família, assim, em um dia, em estalar de dedos, praticamente, e outras que observaram as pessoas que amavam morrendo, definhando por dias, meses, até anos. E também de como fazer justiça por todas aquelas pessoas que partiram. Esses são só alguns dos questionamentos que são abordados no final do livro, sabe? Só alguns. E, sabe, assim, um soco no estômago, porque você não consegue realmente nem pensar em alguma forma terrena de justiça pro que aconteceu aqui, sabe? Não sabe nem se esse termo se aplica aqui de tão absurdo que foi isso. E a certeza de que fica é que esses relatos, eles devem sobreviver, de que a história deve sobreviver, de que momentos como esse, a lembrança desses momentos, eles não podem desaparecer e, principalmente, eles não podem se repetir. E a única maneira de evitar essas repetições é tendo conhecimento sobre o que aconteceu. Todo o ódio e preconceito que, sabe, explodiu nesse período na Europa não foi do nada, sabe? Não surgiu de um dia para o outro, sabe? Em 1939 começou a Segunda Guerra e as pessoas começaram a odiar ou desprezar todas as, enfim, pessoas que aqui são perseguidas, porque são diversas classes, sabe? Os judeus são os mais conhecidos porque eles foram massacrados, mas foram judeus, homossexuais, ciganos, testemunhos de Jeová, deficientes tanto físicos quanto mentais, não tinha distinção. Então, assim, foram pessoas que foram perseguidas completamente. E todo esse ódio ali por essas raças, por essas pessoas, por essas etnias, já estava ali semeado. A gente aqui só tem, no caso, o nazismo, que deu voz, que deu ação para pessoas que, sabe, concordassem com isso. E
não é nada difícil, sabe? A gente vê isso aqui como um momento isolado e terrível, mas a história tá cheia de momentos sangrentos e tão terríveis quanto esse. Aqui no Brasil, a gente tem a marca da escravidão negra, a gente tem a marca do genocídio indígena. Então, assim, momentos como esse preenchem a história. Esse caso aqui do Holocausto é muito marcante, muito mesmo, mas a gente tem que também refletir sobre os nossos próprios preconceitos, sobre os momentos em que ideais políticos, que ideologias se sobrepõem a vidas, a pessoas, quando discursos se transformam totalmente em discursos de ódio, onde você acredita que determinadas pessoas merecem coisas terríveis simplesmente por emitirem um conhecimento que pode diferir do seu. Não é nada difícil a gente encontrar discurso de ódio disfarçado de, sabe, texto no Twitter, escrito desde a pessoa que é um militante de 15 anos que não sai do quarto, até as pessoas mais cultas que leram todos os tipos de livros diferentes. A gente vive num momento de polarização, principalmente aqui no contexto brasileiro, onde, assim, sabe, a política divide, aparta as pessoas e só, sabe, se vê situações, assim, lamentáveis de pessoas discutindo, de famílias se partindo por conta dessas ideologias. Então a gente vê claramente na nossa frente momentos onde ideais, onde ideias, onde opiniões se tornam mais valiosas do que, de fato, o que é mais importante nesse mundo, que é a vida. Bom, pessoal, esse foi o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte e se inscreve no canal. Até o próximo e tchau, tchau!